Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Controles ok. Volume. Volume tá ok? Volume tá ok, maravilha, estamos gravando. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que a família de vocês esteja bem. Vamos continuar nossa jornada pela álgebra e pela geometria. Bom, então na aula passada nós vimos sistemas de coordenadas, se não me falha a memória. É isso que nós vimos? Claro que é, eu gravei uma aula uma em seguida da outra, claro que eu lembro o que vai acontecer, né? Engraçado esse professor. Desculpa, gente, é o estresse. A gente já tá muito estressado nisso. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre dependência linear em R3. E cai uma questão dessa na prova de vocês. Ok? Então vou me colocar no quadradinho e já conversamos sobre o conceito de L e LD em sistemas de coordenadas. Vamos lá. Aqui. Quadradinho, quadradinho, quadradinho. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Olha só, definição. Vamos redefinir. Então, vocês lembram da última aula, da aula pós P1, que nós definimos o conceito de dependência e independência linear, né? O caso para um vetor não nulo, dois vetores que não são paralelos, né? Se eles não forem paralelos, eles são LI, se eles forem paralelos, eles são LD. Três vetores, como é que era o caso para três vetores? Se eles são coplanares, então eles são LD. Se os três vetores não são coplanares, então eles são LI. E mais do que quatro vetores, eles são sempre LD. Lembraram disso? Ok. Só que como é que nós vamos fazer agora em sistemas de coordenadas? Né? Sem analisar se eles estão paralelos ou não. Pode dar um trabalho para você olhar para vetores de R3 e ver se eles estão paralelos ou se eles são coplanares. Tá? Vamos definir. Então, definição. Ok? É. Definição. Dado um conjunto de vetores vou chamar de beta, igual a V1 reticências até Vn de R3 e, dados os escalares α1, αn números reais, então dizemos que o conjunto beta é Li linearmente independente se e somente se a equação α1 V1 mais α2 V2 mais reticências mais αn Vn igual a zero implica que todos os escalares são nulos. Tá? Ou seja, a única solução é a trivial. Então vou fazer essas anotações para vocês. Tá? A única, entre aspas, a única solução é a solução trivial. Professor, se eu colocar zero, zero, zero e zero, sempre vai dar zero. Claro que vai. Agora a questão é, essa é a única solução ou tem outra? Entendeu o que você tem que pesquisar? Tá? Se a solução trivial é a única solução. De novo, minha cabeça atrapalhando aqui, né? Ó, tá? Então, se a solução trivial é a única solução. Vamos fazer um exemplo.
exemplos. Aqui. Exemplos, exemplos, exemplos. Deu uma cortadinha. Maravilha. Então vamos lá. Exemplo. Vou pegar. Eita. Aqui. Ó, verifique se beta igual a pegar 1, 2, menos 1, 0, 1, 1 e 1, 3, 0. Verifique se este conjunto é LI ou LD. Então, como é que faz? A resposta é sempre assim, ó. Sempre vai ser a mesma maneira de você responder. Inclusive, na sua prova. Tá a questãozinha dessa na sua prova. Você já deve ter percebido, né? Então, ó, você vai responder exatamente assim. Deixa eu colocar em azul. Então, são 3 vetores, né? Então, ó, sejam α1, α2 e α3 números reais. Tais que α1 vezes o vetor 1, 1, 2, menos 1, mais α2 vezes o vetor 0, 1, 1, mais α3 vezes o vetor 1, 3, 0, igual a o zero vetorial. O 0, 0, 0, tá? Esse aqui, ó, é o zero vetorial. Só para vocês não confundirem, eu vou colocar o zero vetorial. Ah, coloquei, ó, certinho. Tá? É o zero vetorial, zero do R3. O que acontece? Pô, professor, se eu colocar α1 0, α2 0, α3 0, dá tudo zero. Não tá certo? Tá certo. A pergunta que eu te faço é: tem outra solução ou essa é a única solução que existe? Você tá entendendo? Tá? Sempre a solução trivial é solução. Sempre 0, 0, 0, coloca α1 0, coloca α2 0, coloca α3 0. Sempre vai dar zero, sempre vai zerar todos os vetores. A pergunta que eu te faço é: esta solução é a única ou existe outra? É isso que você tem que responder, tá? E como é que faz para responder? Monta essa equação e vamos resolver sempre um sistema. Então vai cair no sistema linear, tá? Lá com a matéria do macarrão. Então você tem que prestar atenção lá no que o macarrão está falando para conseguir resolver nossos problemas aqui, tá? Agora, como é que faz para resolver isso? Vamos lá. Vou jogar todos os escalares para dentro. Isso aqui, ó. Lápisinho laranja. Aqui, ó. Eu gostei, é um pouco infantil isso aqui, né? Olha só. Tá? Joga os escalares para dentro. Gostei desse lápis. E o que acontece? Cai aqui nesta equação. Então vai ficar α1, 2 α1 e menos 1 α1, ou menos α1, né? Mais nada, α2, α2, mais α3, 3 α3 e nada. Isso é igual a 0, 0, 0. Certo? Vamos jogar todo mundo para uma única coordenada. Vamos somar todos esses vetores. Vai ficar assim, ó. α1, a primeira coordenada, α1 mais α3. Mais α3. Depois, 2α1 mais α2 mais 3α3. Vírgula, terceira coordenada, menos α1 mais α2
mais nada. Isso é igual a 0, 0, 0. Cheguei aqui, vamos comparar vetor. A primeira coordenada é igual à primeira coordenada, segunda coordenada é igual à segunda coordenada. Ou seja, α1 mais α3 igual a 0. Opa, isso não é legal. Se fosse vocês, na prova de vocês, já dava 0 para todo mundo. Tem que colocar alinhadinho, ó. α1 mais nada mais α3 igual a 0. Depois, 2α1 mais α2 mais 3α3 igual a 0. E depois menos α1 menos α1 mais α2 mais nada igual a 0. Tá? Procura fazer isso, ó, α1 com α1, α2 com α2 e α3 com α3. Tudo bem? Maravilha? Como é que eu vou fazer para resolver esse sistema? Sempre, 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 sempre escalonamento. Pera um pouquinho, ó. Eu vou colocar até em zoom. Sempre escalonamento. Você tá entendendo? Sempre você vai resolver com escalonamento. Professor, eu vou passar para lá, vou passar para cá, vou substituir, vou fazer... Não, você vai escalonar. Você tem que escalonar. Porque se você não escalonar, você pode cair num tipo de sistema, pega um sistema homogêneo que ele tem infinitas soluções. Se você começar com substituição, você vai se perder. Leva um tempo para você criar habilidade e pegar um sistema que dá um caso possível e indeterminado, que ele tem infinitas soluções, leva um tempo para você conseguir habilidade nisso, por substituição, tá? Vai por escalonamento, tá bom? Escalonamento. Professor, não gosto do escalonamento. Não estou perguntando se você gosta do escalonamento, meu querido. Vai por escalonamento. Professor, e se eu não for por escalonamento? Eu te dou 0. Resolvido. Caramba, fica insistindo, pô. Vamos lá. Tô solitário, tô conversando sozinho. Saudade de vocês, viu? Já já a gente se vê. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar resolvendo o sistema. Que técnica que a gente vai usar? Substituição? Não? Já sabe, né? Vamos escalonar. Então como é que faz para escalonar? Eu vou pegar tudo que está embaixo do α1 e eu tenho que zerar tudo que está aqui, ó. Eu preciso produzir uma escadinha de zeros abaixo da diagonal principal. Eu preciso produzir escadinha de zero aqui, ó. Tá? Vamos produzir escadinha de zero. Como é que faz? Linha 2, vamos zerar o que está embaixo dessa linha aqui, ó. Linha 2, ela vai receber. Deixa eu tirar a minha cabeça daqui. Deixa eu ver. Tá certo isso? Certíssimo, maravilha. Só conferindo se eu não fiz besteira. Perfeito. Tá, deixa eu aliviar minha cabeça aqui. Tá? Então, linha 2 vai receber linha 2, recebe ela mesmo, menos o dobro da linha 1. Claro, eu vou pegar a linha 1, multiplicar por 2 e jogar aqui embaixo para zerar isso daqui. Ao mesmo tempo, a linha 3 vai receber linha 3 mais linha 1. Por que mais linha 1? Porque se eu somar esse com esse, cancela. É o que eu quero somar aqui, ó. Eu quero cancelar todo mundo que está abaixo daqui. Tá? E aí fica como? Será que dá para colocar aqui? Eu vou fazer o seguinte. Isso. Copia o primeiro. Não fiz nada no primeiro, né? Então ficou α1 mais nada mais α3 igual a 0. Depois, ó, linha 2 recebe ela menos duas vezes a linha 1. Então, aqui zerou. 0 α1. Pega essa menos o dobro de 0, dá ela mesma. Vai ficar α2. 3 α3 menos o dobro
do de cima. Fica alfa 3 igual a 0. Embaixo, soma. Linha 3 recebe linha 3 mais linha 1. O primeiro com o primeiro zerou. O segundo com o segundo vai ficar alfa 2. O terceiro com o terceiro vai ficar mais alfa 3. Igual a 0. Perfeito, ó. Tá? Já criei 0 tudo que está abaixo da primeira variável. Agora, como é que eu vou fazer? Linha 3, vou fazer aqui, ó. Linha 3 recebe linha 3 menos linha 2, porque eu quero zerar esse termo, tá? Já zerei tudo que está abaixo do alfa 1, agora eu vou zerar tudo que está abaixo do alfa 2. Basta pegar a linha 3, recebe ela mesmo, menos a linha 2. Ficou assim, ó. Alfa 1 mais nada, mais alfa 3, igual a 0. Alfa 2 mais alfa 3 igual a 0. E aqui você pode escrever nada, mas eu recomendo vocês que na diagonal principal você coloque o seguinte, ó. Você vai completar para mim assim: 0 alfa 3 igual a 0. Porque para resolver o sistema homogêneo, eu preciso da diagonal principal. Opa, fiz besteira aqui. Eu preciso da diagonal principal. Aqui, vamos lá, baixar um pouquinho. Só para não ficar estranho. Isso, pronto. Então, olha a diagonal principal aqui, ó. Diagonal principal, diagonal principal, diagonal principal. Tá? Sempre que tiver 0 na diagonal principal, significa que a solução ficou aberta. O que acontece? Fala para mim qual número que você multiplica por 0 que dá 0. Qualquer número. Então, o alfa 3 é qualquer coisa. Você sempre resolve de baixo para cima. Aqui, ó. Resolver de baixo para cima. Tá? Resolver de baixo para cima. Tá bom? Então, alfa 3 fica aberto. Alfa 3 é alfa 3, não é nada. Tá? Ficou aberto. Deixa eu tirar aqui. Agora, alfa 2, vamos resolver o alfa 2. Alfa 2 é igual a... Se o alfa 3 está aberto, ele pode ser usado na solução. Passa para lá. Alfa 2 é menos alfa 3. E alfa 1? De baixo para cima. Alfa 1 é menos alfa 3. Portanto, a solução do sistema é alfa, menos alfa 3, menos alfa 3 e alfa 3. Ou seja, coloca o alfa 3 para fora, é um múltiplo qualquer do vetor menos 1, 1. Tá? Então, se eu colocar menos 1, 1, é solução. Se eu colocar menos 2, 1, menos 2, 2 é solução. 1, menos 1, tomando alfa 3 igual a menos 1, também é solução. Ou seja, esse sistema, o sistema como é que era a classificação? Sistema possível, porém indeterminado. Ele tem infinitas soluções, tá? Não tem uma solução só, não tem só trivial, tá? Tem infinitas soluções.
Agora, o que eu queria mesmo? Pessoal, nem lembro qual que era o problema, já gravamos aí há 20 minutos, nem lembro qual era o problema. É para verificar se isso aqui era LI ou LD. Então vamos voltar. Quando que vai ser LI? Quando a única solução for a trivial. Tem uma solução só? Não, meu, tem infinitas soluções. Tá? Tem infinitas soluções. Tá? O que acontece? Gente, o sistema não tem meio termo. Tá? Qualquer tipo de sistema, XYZ, XYZW, R3, R4, R2, não tem meio termo. Pode ser sistema impossível, nenhuma solução. Eu posso ter sistema possível determinado, que é é o caso mais legal que tem. Né? X é 20, Y é 30 e Z é 10. Tá? Possível e determinado, uma única solução. Ou eu posso ter também um sistema possível, porém indeterminado, que ele não chega a ser impossível, tá? Só que ele tem infinitas soluções. Então, há três casos: impossível, possível, possível, mas indeterminado. Agora, de novo, nenhuma solução, uma única solução, infinitas soluções. Não tem meio termo. Tá? Sistema não tem meio termo. Beleza? Sistema linear, né? Não tem meio termo. Ou é uma, ou nenhuma, ou infinitas soluções. Tá? Então, como ele tem infinitas soluções, onde está a caneta? Aqui. Logo, conclusão, logo, beta é LD e não LI. Ok, vamos fazer um caso que ele vai dar LI aqui. Perfeito. Fazer mais um exemplo. Aqui. Ok, vamos lá. Então, exemplo 2. Mesma pergunta. Tá? Verifique se beta igual 1,03, 1 menos 1, 0 e menos 1, 1, 1. Verifique se beta é LI ou LD. Tá? Gente, a mesma solução. Não tem segredo. Resposta, olha que você tem que colocar para mim na prova. Tá? São três vetores, né? Sejam alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Deixa eu tirar esse E aqui que eu... Alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Números reais. Eles são números. Tá? Sejam alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Números reais, tais que... Alfa 1, 1, 0, 3, mais alfa 2, menos 1, menos 1, 0, mais alfa 3, menos 1, 1, 1, igual a 0, 0, 0. Igual a 0, 0, 0. Vamos estudar soluções. Como é que estuda soluções? Vamos para o sistema. Então, essa equação implica que, vamos passar tudo para dentro, ó. Alfa 1, nada, 3 alfa 1, mais menos alfa 2, menos alfa 2, nada, mais menos alfa 3 alfa 3
alfa 3 igual a 0, 0, 0. Aqui vai dar alfa 1 menos alfa 2 menos alfa 3. O que eu estou fazendo? Olhando a primeira coordenada. Primeira coordenada, primeira coordenada, primeira coordenada. Tá? Tô olhando aqui, ó. Primeira coordenada, primeira coordenada, primeira coordenada. Tá? Tô olhando para cá. Agora, segunda coordenada, 0 menos alfa 2 mais alfa 3. Depois, terceira coordenada, 3 alfa 1 mais nada mais alfa 3. Isso é igual a 0, 0, 0. E como sempre, vai cair no sistema. Alfa 1 menos alfa 2 menos alfa 3 igual a 0. Menos alfa 2 mais alfa 3 igual a 0. E 3 alfa 1 mais alfa 3 igual a 0. Como que resolve? De novo, para vocês ficarem bem... Minha cara, ó, vai ficar grande, ó, vai ficar grande, ó. Tá vendo, ó? Olha só. Tô ficando bom nesse negócio de mexer nisso aqui, né? Olha só. O que você vai fazer? Escalonamento. Sempre, sempre, sempre escalonamento. Tá bom? Professor, mas escalonamento. Senão, zero sua prova. Tá? Então, como é que você vai fazer? Vamos escalonar. Tá? Ó, essa linha aqui já está pronta, ó. Isso aqui já está pronto. Já tem a escadinha aqui embaixo. Eu preciso zerar aqui, ó. Tá? Eu preciso zerar todo mundo que está embaixo do alfa 1. Então, essa parte aqui já está pronta. Aqui. Essa parte aqui já está pronta. E essa parte aqui não. Tá? Eu preciso zerar tudo isso aqui. Tá? Aqui já deu 0. Tá? Aqui tá com 0, mas aqui não. Então, vamos zerar essa componente aqui. O que eu preciso fazer? Linha 3 recebe linha 3 menos o triplo da linha 1. Aqui. E o que acontece? As primeiras duas copiam, porque não vai fazer nada. 1 a 0. Depois, menos alfa 2 mais alfa 3 igual a 0. Linha 3 menos o triplo da linha 1 zerou. Linha 3 menos o triplo da linha 1 ficou 3 alfa 2. Linha 3 menos o triplo da linha 1 ficou 4 alfa 3. Como aqui já é negativo, muda o sinal. Como aqui já é negativo, muda o sinal. Ok, então aqui, ó, essa parte, o alfa 1 já está resolvido. A partir de agora, você só mexe da linha 2 para baixo. Né? Como é que você vai fazer? Linha, vou colocar aqui, ó. Linha 3 recebe linha 3 mais 3, linha 2. Tá? Eu vou multiplicar a linha 2 por 3 e somar. Então, alfa 1 menos alfa 2 menos alfa 3 igual a 0. Menos alfa 2 mais alfa 3 igual a 0. Agora, triplica e soma 0 alfa 2, triplica e soma 7 alfa 3. Opa, aqui. Tá? Então ficou assim, ó. Como é que a gente resolve? Sempre de baixo para cima. Tá? Então,
7 alfa 3 igual a zero, ficou zero na diagonal principal. Olha a importância da diagonal principal. Ficou zero aqui, ó. Não ficou. Ó. Não ficou zero na diagonal principal. Tá? Então ela não vai ficar aberta. Ou seja, o alfa 3 é zero. Se o alfa 3 é zero, o que acontece? Coloca zero aqui. Menos alfa 2 é zero, portanto, alfa 2 é zero. Vou apagar isso aqui já já. Tá? Alfa 3 é zero, alfa 2 é zero, alfa 1 é zero também. Você entendeu? Então, a única solução é a trivial. Então, a solução, né? Conjunto solução do sistema é só solução trivial. Naquela tinha infinitas soluções. Tá? Ou seja, eu tenho um sistema... Vou colocar aqui, né? Eu tenho um sistema possível e determinado. Sistema possível e determinado. Se eu tenho o sistema SPD, então logo beta é LI. Beta vai ser LI. Maravilha. Acompanharam até aqui. Existem outras maneiras de você determinar se o sistema vai ser LI ou LD. Então, resumindo, o que vai acontecer? Sempre, aqui ó, observação. Sempre a equação aqui. Então, sempre a equação da dependência linear que equação é essa? Essa daqui, ó. Alfa 1, V1 mais alfa 2, V2 mais reticências mais alfa N, Vn igual a zero. Né? Lembrando que isso aqui é o zero vetorial, é o 0, 0, 0. Né? Sempre essa equação nos levará a um sistema homogêneo. Sistema homogêneo. O que é um sistema homogêneo? Sistema homogêneo é aquele é o tipo de sistema que fica sempre zero no final, ó. 0, 0, 0 aqui no final. Ó, vamos lá para outro exercício, ó. 0, 0, 0 aqui no final. Tá? Isso aqui é um sistema homogêneo, porque ele termina depois do igual a tudo zero. Tá? Depois do igual a tudo zero. Tá? É sempre um sistema homogêneo. Tá? O sistema homogêneo, vou fazer uma classificação aqui. Sistemas homogêneos são sempre são possíveis. Tá? Então, o sistema homogêneo nunca vai dar impossível, ele sempre é possível. Agora, você vai ficar em dúvida se ele é um sistema possível e determinado ou se ele é possível e indeterminado. Sistema possível e determinado, sistema possível, porém indeterminado. Aqui, somente a solução trivial e aqui infinitas soluções. Tá?
Só que existe também uma maneira de você classificar o sistema, né, em sistema possível determinado e sistema possível porém determinado, usando matriz e usando determinante. Tá? Então, classificação de sistemas via determinantes. Tá? Se você não está interessado na solução, se você só está interessado na classificação, né? Então como é que você faz? Então, ó, considere um sistema linear com matriz dos coeficientes A. Vou chamar de A matriz dos coeficientes. Tá? Se det de A igual a zero, o sistema é SPI. Sistema possível indeterminado. Ou seja, neste caso, você tem de cara o caso LD. Tá? Sempre que cair nisso aqui, vetores LD. Aqui, vetores LD. Se o determinante, se det de A for diferente de zero, qualquer coisa menos zero, tá? Então eu tenho um sistema. O sistema é possível. Sistema possível, porém determinado, SPD. Nesse caso, eu tenho vetores LI. Vetores LI. Tá certo? Vamos olhar para aqueles casos anteriores. Olha só. Né? Vamos usar essa técnica aqui, ó. Pega esse sistema, tá? Chegou no sistema. Qual que é a matriz do sistema? Tá? É 103, né? Menos 1, menos 1, 0, menos 1, 1, 1. O que vai acontecer? Esse determinante ele vai ser diferente de zero. Tá? Olha para o determinante aqui, ó. Vou colocar aqui. Aí. Arrumando aqui para vocês. É mentira, tô arrumando para mim. Tá? Então, no caso do exercício B, é o B? É o segundo, né? 103, isso, perfeito. Vamos fazer o primeiro. Né? 1, 2, menos 1, 0, 1. E o resto aqui. Então, para o caso assim, no exercício 1, tínhamos o sistema com a seguinte matriz associada. Né? A igual a vai ficar 1, 2,
1, 2, menos 1, 0, 1, 1, 1, 3, 0. Então, ó, 1, 2, menos 1, 0, 1, 1, 1, 3, 0. Vamos voltar lá, ó. Exercício, aqui, ó. 1, 2, menos 1, 0, 1, 1. Olha só para os coeficientes. 1, 3, 0. Olha só para os coeficientes. Tá? Então, o det de A, neste caso, det de A igual a 0. Se o det de A é igual a 0, os vetores são LD. Certo? No exercício 2, já no exercício 2, temos A igual a 1, 0, 3, 1, menos 1, 0 e menos 1, 1, 1. Vamos dar uma conferida, vamos ver se é isso mesmo. Né? Marca aqui, ó, 1, 3, 0, 1, menos 1, 0, menos 1, 1, 1. Vamos lá. Olha para o começo, né? 1, 0, 3, menos 1, 0, menos 1, 1, 1. Isso. Opa, aqui é menos 1, 0. Isso. Vou dar uma conferida aqui. Aqui, vamos. Isso. Ó, o que aconteceu? Eu resolvi o exercício certo, mas eu copiei o enunciado errado. Ó. Tem que ter isso aqui, ó. Aqui. Faltou colocar isso aqui no enunciado. Tá? Perfeito. Então, se você olhar para esta matriz... Perfeito. Ok. Arrumei ali, tem que arrumar aqui também. Tá? O que acontece? Neste caso, agora está perfeito, tá? Eu tenho que det de A é igual a menos 7. Vamos fazer esse determinante. Vou deixar para vocês fazerem. Tá? Tá, vou aproveitar que eu já estou gravando aqui, vamos fazer direitinho o determinante. Né? De fato, det de A, det de A é igual, eu vou usar Laplace na primeira linha. Vai ficar 1 que multiplica menos 1, 1, 0, 1, menos J, menos 1, que multiplica 0, 1, 3, 1, mais menos 1, que multiplica 0, menos 1, 3, 0. Ou seja, isso vai dar menos 1, nesse caso aqui. Vou fazer embaixo, vou fazer aqui, ó. Isso vai ser igual a, vai dar menos 1 aqui, mais 1 vezes 0 menos 3. Menos 3, menos 1 vezes 3. Perfeito, menos 7. Ou seja, diferente de 0, logo os vetores
são L, I. Tá certo? Então a gente consegue estudar dependência e independência linear, tanto através da solução do sistema, quanto pelo estudo do determinante. Então tem duas maneiras de fazer. Professor, eu quero fazer por determinante. Pode fazer, não tem problema, desde que você escreva tudo direitinho, tá? Então você pode fazer por determinante, você pode estudar a solução do sistema, não tem problema, você que escolhe desde que você justifique direitinho. Eu vou disponibilizar esse PDF, não, já tô na tela inteira agora, né? Vou disponibilizar esse PDF para vocês com todas essas anotações. No PDF eu já vou colocar corrigido o enunciado aqui, ó. Voltemos para cá. Esse enunciado aqui, eu fiz o exercício certo, mas eu comecei copiando ele sem o -1. Tá? Eu vou deixar isso escrito para vocês. Então, na hora de vocês estudarem, já começa com o -1 aqui. Tá bom? Maravilha, então, pessoal. Com isso, vocês já têm toda a matéria para P2, tá? Então, deem uma estudada no livro, olhem para os exercícios de dependência linear, independência linear em R3, tá bom? E aí, façam a prova e me entreguem, tá? Até dia 8, deixei para vocês. Então, lembrando que se você conseguir entregar até dia 4, eu dou um feedback para vocês antes. Então você me entrega até o dia 4, lá pro dia 5, dia 6, eu te mando, olha, tá por volta de 6, tá acima de 8, tá ótimo. Não, olha, vamos dar uma melhorada, tá abaixo de 6. Eu vou colocar lá regular, insuficiente, suficiente, ótimo. Tá? Então, quanto antes você conseguir entregar, melhor. Que aí você tem esse feedback antes do dia 8. Tá bom, pessoal? Então, bom trabalho aí para vocês. Espero que nós nos encontremos o mais rápido possível. Força para todos nós. Abraços.